falando aqui um bocadinho sobre os next steps da inteligência artificial. Rogério, o que é que pode ter acontecido desde que nós começámos este pré-evento? Ou seja, de que forma é que a inteligência artificial já evoluiu? Porque fica a ideia que há coisas que o humano eventualmente pode não conseguir controlar e nós temos uma tendência no nosso inconsciente de podermos controlar a realidade. O que é que está a acontecer e o que é que pode vir a acontecer? Imagino que seja um desafio enorme estar a imaginar onde é que podemos estar daqui a meio ano, um ano. Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, à Nowhere e a todos os presentes por este convite, por estar aqui convosco. Aquilo que nós podemos dizer, assim, de uma forma simples, é que a inteligência artificial é provavelmente o maior incremento de produtividade, ou vai ser responsável pelo maior incremento de produtividade da história da humanidade. E isso conseguido num intervalo de tempo muito curto, como referiu, porque ela vem capitalizar naquilo que tem sido uma exponencial fundamental e que a gente tem que compreender para perceber porque é que as tecnologias digitais avançaram tanto e que é uma exponencial que se começou a criar a partir de 1958, que foi quando o chip foi criado. Portanto, o chip de silício, onde são implantados elementos ativos, que são os transistores, começou a ser criado em 1958 e mais ou menos em 62 um dos fundadores da Intel, Gordon Moore, formulou uma hipótese, que hoje é conhecida como a Lei de Moore, e que diz basicamente que a cada 2 anos o número de transistores e, portanto, a capacidade de processamento ou a capacidade de armazenamento que a gente consegue fazer com esse dispositivo aumentaria para o dobro. Ora, imaginem o que é uma coisa duplicar sucessivamente, de 2 em 2 anos, sendo que essa lei tem-se mantido aproximadamente constante desde 1958 até hoje. E é isso que é único na nossa indústria, porque noutras indústrias não há exponenciais a demorar esse tempo todo. E a exponencial é aquela curva que começa devagarinho, a gente não nota muito, mas depois, quando começa a crescer a sério, e esse crescimento a sério é nos últimos 10, 20 anos, é de facto uma coisa imparável. E é por isso que em 1984, mais ou menos, 83, 84, um computador com a capacidade de processamento de 1 gigaflop, isto só para dar um exemplo, 1 gigaflop significa 1 giga operações de vírgula flutuante por segundo. Uma operação de vírgula flutuante é, digamos, uma multiplicação. Portanto, 1 giga, 1 bilhão de operações de vírgula flutuante por segundo, bilhão americano. Isso, antes de 1983, 84, não existia. Em 1984, um computador com essa capacidade era assim um monstro grande e custava qualquer coisa na casa das dezenas de milhões de euros ou dólares. 10 anos depois, um computador com essa capacidade custava qualquer coisa como 100 mil dólares, 200 mil dólares. Em 2013, se não estou a dizer errado, um computador dessa capacidade chama-se PlayStation 4 e custava umas centenas de euros e estava na casa de quase toda a gente. Foram produzidos 100 milhões em 7 anos, entre 2013 e 2020. Hoje, quem tiver um iPhone 15 Pro, não é este, é o seguinte, tem 2.150 PlayStations 4 aqui no bolso. Pronto, este é o que estamos a falar. Se houvesse outras indústrias que tivessem este crescimento exponencial, vamos supor que a indústria automóvel produzia carros cuja velocidade aumentava a esta velocidade. Então, um carro que andasse a 100 a hora nos anos 60, hoje, no último minuto, num minuto, andaria da Terra a Marte, aproximadamente. Portanto, isso não aconteceu na indústria automóvel, não aconteceu sequer na indústria aeroespacial, mas aconteceu na indústria das tecnologias de informação, na tecnologia digital. E é por isso que hoje é possível fazer um conjunto de cálculos muito rapidamente e permite fazer coisas como os sistemas de inteligência artificial que
hoje temos, porque reparem que o termo inteligência artificial é dos anos 50. Depois houve vários avanços, houve os chamados invernos da inteligência artificial, que foram as desilusões sobre os vários avanços, e agora surge uma nova geração de sistemas desde que se passou a abordar o tema de uma forma diferente, ou seja, em vez de procurarmos explicar às máquinas ou criar um algoritmo para as máquinas para executar uma determinada função, cria-se um algoritmo para fazer uma coisa básica que é aprender. E depois a máquina consegue aprender sozinha ou com alguma orientação, com algum treino. E, portanto, hoje já não temos humanos que consigam competir com a melhor máquina a jogar xadrez, nem a jogar Go, que é um jogo muito mais complicado, nem a fazer uma série de coisas que há pouco tempo só os humanos conseguiam fazer. Portanto, e é esta alteração de produtividade montada em cima desta exponencial que estamos a falar. E como a exponencial agora já está muito empinada, é evidente que de um ano para o outro, ou de um mês para o outro, acontecem as coisas mais inacreditáveis. E, portanto, esta tecnologia vai continuar a espantar-nos durante muito tempo. As pessoas, em geral, começaram a ligar mais a atenção a este tema por causa dos modelos de linguagem, por causa do chat GPT, etc. Portanto, já, enfim, há um ano e tal. Mas, antes disso, já havia evoluções significativas neste tipo de tecnologia. Isto não se faz, obviamente, sem um preço. Eu há bocado estava a ouvir aqui a Diana e não posso deixar de dizer o preço. O preço é que gasta muita energia. Pois gasta. Outro dia estive a ver uns números. Produzir uma imagem no chat GPT-4 custa mais ou menos o mesmo, uma imagem, que carregar um smartphone de 0 a 100. Incrível, sim. O que significa que, se vocês produzirem 2.000 imagens, são 2.000 telemóveis a carregar. Alguns no data center onde isto está a ser processado, pode não ser aqui, não será aqui ao pé de nós seguramente, mas o aumento de energia que nós vamos precisar de ter rapidamente será maior do que países inteiros a consumir energia. E é preciso perceber como é que a gente vai produzir essa energia sem estragar o planeta, porque a gente quer normalmente as duas coisas ao mesmo tempo, que é ter tudo o que a gente quer do ponto de vista de equipamentos, tecnologias, etc., e depois queremos não estragar nada, o que não é propriamente possível. Mas temos que arranjar uma forma de produzir energia, e este não é um caso único, já apareceu o mesmo com as criptomoedas, não é? Certo. Blockchain. O Bitcoin, a mineração de Bitcoin já custa mais do que a energia de um país médio, para tudo o que o país precisa, e, portanto, é um problema que vamos, obviamente, ter que... E no caso de AI ainda há a questão também das placas gráficas, não é? A NVIDIA teve o maior incremento... Nunca como agora se fala tanto, sim, não é? Sim, claro, mas a NVIDIA... semicondutores e etc., claro. A NVIDIA é hoje um player fortíssimo a produzir as placas, os processadores, e é um dos, mas é um muito notável, mas isso não resolve o problema. Claro, é isso. É preciso resolver o problema energético que isto também coloca. Okay. Mas é um aumento de produtividade brutal. Mesmo. E, portanto, a questão que se coloca é como é que as empresas depois se vão preparar para isso. Vamos responder isso daqui a pouco. Para já, Diana, obrigado pela apresentação de há pouco. Obrigada. Nesse processo de criatividade, houve em algum momento uma surpresa, no sentido, uau, a inteligência artificial já sabe fazer isto, e ao mesmo tempo foi pedido alguma coisa e que tenha sentido que ainda não haja uma resposta, mas que essa resposta pode estar para muito breve. Isso pode ter acontecido nesse processo? Sim e não. É sempre surpreendente porque aquilo que o AI nos dá, ou aquilo que nos permite fazer, são iterações de um problema base, por assim dizer. A questão é que aquilo que extrapola dessas iterações é ainda, em termos de criatividade, uma coisa muito, muito básica, é muito plain. E, portanto, nesse sentido, não é surpreendente por isso, porque nós não conseguimos pedir a uma AI machine para dizer, olha, cria-me um nome para a próxima conferência da Knowhere que tem por base a inteligência artificial e eu posso ser o mais descritivo possível no meu input, em termos de prompt, e ele não me vai conseguir fazer isso. Isso tem que ver também
muito com a base ainda de aprendizagem das próprias AI machines. Aquilo que dizia da questão da aprendizagem, ainda há uma semana ou 2 semanas, andava aí a correr uma notícia: a Amazon, no novo sistema de compra por AI, afinal era tudo mentira porque havia 1000 pessoas a gerir essa compra. E não, na verdade o que essas 1000 pessoas estão a fazer é ser redundantes com o AI, porque a máquina ainda está a aprender. Isso acontece, por exemplo, se vocês usarem o Gemini, que é a inteligência artificial da Google, um dos sistemas que eles têm. Um disclaimer logo que o Gemini vai dizer é: atenção, que há um humano a rever tudo aquilo que tu estás a escrever, porque ainda estamos num processo de aprendizagem para a máquina poder aprender, e portanto há sempre ainda essa base de construção. Mas ainda é muito parco nesse sentido, ou seja, nós, por exemplo, na EVT já utilizamos muito, e nisso é muito bom, e é impressionante o salto quase quântico que deu em um ano, em termos de geração de imagem. Pronto, a imagem está muito bom, imaginem, há um ano, isso até ficou conhecido, acho que havia um prompt super conhecido que era: mostra-me o Snoop Dogg a comer pasta, portanto a comer massa, e o output na altura do Midjourney era o Snoop Dogg a comer massa, mas assim todo meio gobbly, meio desfeito. Hoje em dia, aquilo que nós vemos em termos de output de imagem, e por exemplo fizemos agora uma campanha para a Benuron, para o CAF, que foi todo gerado em termos de imagem por Midjourney, e nesse salto em um ano o salto foi mesmo quântico, não consigo explicar de outra maneira. Sim, mas depois nesse momento como é que se percebe que aquilo vai ser eficaz do ponto de vista comunicacional? Em termos de imagem é relativamente simples, porque tens uma visão crítica relativamente simples em perceber: olha, esta imagem é boa ou esta imagem é má. E há uma coisa muito engraçada que, por exemplo, acontecia há um ano, que era a questão dos dedos, que vocês também devem ter ouvido, não é? Porque o Midjourney, ou outro gerador de imagem, fazia sempre um output com 6 dedos ou com 3 dedos, portanto não conseguia ser accurate, perfeito nesse output, e hoje em dia já é. E há uma coisa também muito engraçada, que é uma teoria já acho que bastante antiga, que se chama Uncanny Valley, que é uma coisa que eu sempre achei muita piada, que acontecia muito antes e que hoje já não acontece. O Uncanny Valley é basicamente uma teoria que diz que quanto mais, ou seja, que basicamente postula que quanto mais próximo um robô, por assim dizer, é da realidade, se ele for muito pouco próximo é estranho, se ele for demasiado próximo é uncanny, e portanto aí chama-se a ideia de um vale. Portanto, tudo que está nesse meio, que se for um bocadinho robótico, o ser humano em princípio vai ter um princípio de repulsa com esse humanoide, por assim dizer. E portanto, há um ano tu tinhas essa percepção nas imagens, portanto, tu percebias que aquilo não estava perfeito e que tinhas um bocadinho de robô naquilo, e portanto sabias que não era perfeito. Hoje em dia, em termos de geração portanto, do rosto humano, de imagens de trigo, de o que quer que seja, é muito, muito perfeito, e isso é impressionante em termos de evolução. Em termos daquilo que é o discurso verbal, é bastante mais difícil. Eu até trazia aqui um exercício, mas não vou dizer porque é extenso e também acho que não temos assim tanto tempo, mas fizemos, antes ainda da Evolution, fizemos uma marca para um player nacional, mas que tem um posicionamento internacional de amêndoas, que é baseada em Portugal, mas que tem muita ambição mediterrânica, países nórdicos, etc. E o nome e todo o discurso era todo em inglês e não sei o quê, então eu quis fazer mesmo o teste de tentar fazer a base da comunicação, portanto, discurso, identidade verbal e discurso, com o ChatGPT-4 a ajudar-me. E de facto não, porque não tem ainda o output da criatividade, ou seja, ainda não consegue iterar, ou seja, ele consegue iterar na base semântica e, portanto, tu dizes, olha, amêndoas felizes, e ele consegue criar coisas na lógica das amêndoas felizes, amêndoas entusiásticas, amêndoas, e consegue fazer essas iterações, mas naquilo que são iterações mais criativas, por assim dizer, não é? E é sempre isso que procuramos naquilo que é uma identidade verbal, não consegue, ele nunca conseguiria chegar ao Evolution,
Basicamente é isso. Eu reparei, apesar de há pouco a leitura não ser fácil, mas eu reparei naquilo que foi pedido ao ChatGPT sobre a forma como este evento podia ser construído. Eu reparei ali numa palavra que ele respondeu. Quando se perguntou sobre a identidade em Portugal, respondeu azulejos, não foi? Sim. Eu achei isso muito interessante, não é? Sim. Portanto, ou seja, ele pode até sugerir coisas que nós, à partida, não Certo. estamos a ver e que se calhar até podem até nem fazer sentido, Certo. mas foi a palavra que me chamou a atenção Sim. ali na E nesse forma como- exercício de procura, ou seja, é ótimo para fazer, por exemplo, brainstorm. É excelente, Ok. porque vai abrir o espectro de coisas que tu andas à procura e que provavelmente não vão estar no teu espectro de atuação. E, portanto, nesse aspecto é super interessante porque a criatividade vem do excesso de informação, não é? Vem do caos. Tudo vem do caos, mas a criatividade vem do caos. E, nesse sentido, ele é muito bom a criar caos porque cria excesso de informação. E, nesse excesso de informação, depois é que consegues extrair o sumo. É interessante por isso. Muito bem. Estão todos convidados a juntarem-se a este painel. Se quiserem, alguém tem alguma questão a colocar, alguma partilha para fazer sobre este tema, podem dar indicação para nós fazermos chegar um microfone para vocês. Se não, Rogério, também podemos ver aqui que conselhos é que as empresas podem adotar, de que forma que as empresas se podem adaptar, e é fácil eleger uma área prioritária de uma empresa no que toca à inteligência artificial, de que forma é que essa empresa pode crescer, evoluir, ou depende sempre de... Vamos ver, eu diria que temos 3 iterações ou 3 passos, e os passos não têm que ser em sequência exata, eles podem ser feitos partes ao mesmo tempo, etc. Mas temos 3 níveis. O primeiro nível é o nível da capacitação, isto é, hoje em dia a nossa força de trabalho não está habituada a usar este tipo de instrumentos. Aliás, a nossa força de trabalho nem sequer instrumentos digitais está completamente habituada a usar, e por isso há um caminho para fazer muito grande de capacitação das pessoas, que ainda por cima tem que ser feito rapidamente. E, portanto, esse é um primeiro nível fundamental. O segundo nível é os instrumentos de produtividade, eu diria, horizontais. É pôr as pessoas a utilizar os copilots da vida, portanto, enfim, todo o tipo de enhancements que as ferramentas de produtividade normais, digitais, que a gente estava habituado a usar, passam a ter com a inteligência artificial. E esse segundo passo pode servir de treino para o primeiro, isto é, as pessoas para se qualificarem têm que se treinar a alguma coisa, e este tipo de segundo passo é uma zona de treino ótima. E aí vamos ter um aumento de produtividade das pessoas muito grande numa série de coisas horizontais do dia-a-dia. Posso-vos dar um exemplo simples. Eu há 10 anos fiz uma viagem com a família e os amigos, e então num fim de semana fiz um PowerPoint para lhes explicar o que é que a gente ia fazer. E aquilo demorou-me um fim de semana, sobretudo com o meu jeito para desenho, não é? O outro dia fiz o mesmo exercício, não é? Com uma cidade que eu não conhecia, e pedi ao ChatGPT-4 para dizer, olha, diz-me aí uma sequência de slides para eu apresentar que coisas de interesse é que há para fazer nesta cidade. E ele deu. E eu depois, como não existe ainda gateway para passar aquilo para o PowerPoint direto... Ainda. Mas isso vai ser rápido. Copiei aquilo para o Word. Do Word tirei umas coisas que não eram... caracteres que não eram admissíveis. Passei para a Outline. Exportei o outline para o PowerPoint, o PowerPoint recebe o outline diretamente, gera um slide por cada grupo de texto e ficou. Fui buscar imagens ao Google, não ao ChatGPT para não gastar energia, e pus 10 imagens sobre cada uma daquelas coisas, e depois fui ao designer do PowerPoint e pedi para ele lindar aquilo, e saiu uma aplicação completamente profissional em 10 minutos, de uma coisa que eu não conhecia. É evidente que se fosse uma coisa com maior responsabilidade, que esta não tinha muita, peço desculpa, ali o vosso colega já tinha dito que eu tinha que desligar o telemóvel, mas eu depois esqueci. Por isto aqui no modo avião. E, portanto, se fosse um especialista num determinado tema e se tivesse que criticar um pouco mais os dados que vinham, as coisas, demorava seguramente um bocadinho mais, mas... é a diferença entre um fim de semana e 10 minutos. E os 10 minutos, para aí 8, foram gastos porque não há o gateway direto com o PowerPoint. Porque se houvesse, eram 2 minutos ou 3. Sim. Portanto, pôr as pessoas todas numa organização a usar genericamente
estes instrumentos de produtividade, acho que é um avanço fundamental e é um passo fundamental. E depois há o terceiro passo. E o terceiro passo é a transformação digital do negócio, usando ferramentas de IA. A transformação digital ocorre quando o negócio muda, ou seja, quando os processos de negócio mudam e o negócio fica diferente. E a organização, obviamente, também fica diferente. Portanto, lançar tecnologia para cima de uma coisa não garante que esse negócio fique melhor. Só fica um bocadinho mais tecnológico. Nós temos que mudar aquilo que faz com que o negócio não possa escalar tanto, não possa ser tão rentável, etc. Portanto, há que definir um objetivo para essa transformação digital. E aí cada caso é, obviamente, um caso. E não há... faz parte do trabalho do empresário chegar a esse resultado. E aqui quero-vos dar também um exemplo muito rápido para vocês perceberem o que é que estamos a falar. Eu, para ler livros, uso 3 coisas. Há livros que eu leio em texto, e aí uso o iPad. Há livros que eu ouço e há livros que eu ouço o resumo. Pronto. Os livros, há livros que, se tiverem imagens, fotos, se tiverem equações matemáticas, qualquer coisa, não dá para ouvir. Não é? Tem que se ler. Mas se for um romance, pode-se ouvir. Mas também não se resume, não é? Porque senão tira-se a piada ao romance. Se for, no entanto, um livro de opinião e eu quero saber o que é que o autor defende sobre este tema, então eu posso ler só o resumo e há aplicações ótimas que em 20 minutos dão o resumo de um livro. E o outro dia estava... os resumos e os audiobooks são gravados por um narrador. Portanto, há o autor, raramente, mas há narradores profissionais que narram livros. E por isso o negócio não pode crescer muito depressa, porque narrar um livro inteiro é ler o livro inteiro, depois a pessoa engana-se, não sei o quê, e portanto aquilo leva tempo. E as aplicações de audiobooks normalmente estão sempre a pedir aos clientes, olha, deem lá sugestões de livros que a gente devia colocar em audiobook, precisamente porque não dá para fazer muitos, tem que se ir fazendo lentamente. E outro dia estava a fazer a minha caminhada matinal e estava a ouvir uns resumos de livros e às tantas aparece-me uma voz que eu disse, esta voz é fantástica, esta pessoa nasceu mesmo para isto. Uma voz suave, pausada, tranquila, uma voz elegante, bonita, etc. Fantástico. Eu disse, esta narradora é fantástica. Cheguei ao fim, aquilo tem os créditos e diz, ouvi o livro de tal... a narração é feita por uma voz automática gerada por inteligência artificial. Pronto, portanto, a voz mais bonita que eu ouvi... Era um AI. Era uma voz automática. Sim. Incrível. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que este negócio, que não podia crescer exponencialmente, porque era preciso ter pessoas a gravar os livros, a ler os livros, pode, a partir deste momento, crescer exponencialmente. Certo. Porque a gente pode pegar nos livros que a gente quiser... gerar a voz automática, pôr a voz automática no livro e está a andar, está um audiobook gerado. E a partir daí, esse negócio foi completamente transformado. Passou a ser diferente, passou a ser muito mais produtivo, passou a ser um negócio que pode crescer exponencialmente. E não há muito tempo, o top sellers dos livros da Amazon foram criados por inteligência artificial. Pronto, agora vamos à questão criativa que a Diana estava aqui a colocar. Nós depois também temos aquela coisa de humanizar uma máquina da AI. E às tantas já quase tratamos por ele e pedimos desculpa quando... desculpa sempre. Desculpa, por favor, dá-me isto e tal. Ficamos nas mãos. Não é uma pessoa. Aquilo é um algoritmo. Não é uma pessoa. Sim. E, portanto, o modelo de linguagem o que é que faz? Ele consegue identificar o que é que a gente está a dizer, consegue extrair o significado, e consegue gerar palavras por um modelo probabilístico que vai vendo qual é a probabilidade maior da palavra ser a palavra seguinte. Portanto, aquilo é matemática a funcionar. São chamadas redes neuronais que são idênticas à forma como nós pensamos. E, portanto, depois ele tem a capacidade de ir buscar a base de dados a informação que é preciso e, como consegue trabalhar muito depressa por causa daquela exponencial que há bocado vos falava, consegue ir buscar coisas tudo quanto é lado. Criar já é um pouco mais difícil, porque implica outro tipo de capacidades. No entanto, já algoritmos conseguem criar imagens e criar coisas, como a Diana disse, que a gente já tem a dúvida, se calhar, se fosse um artista, também fazia aquilo ou pior. E a gente começa a ter aquela dúvida metódica que é, será que isto é arte
ou a arte fica reservada para as pessoas? Certo. Portanto, já ficamos com uma certa dúvida, mas apesar de tudo ainda é um exercício diferente. Não existe ainda uma máquina de General Purpose AI. Ainda, claro, a gente na tecnologia nunca consegue dizer isso. E, portanto, tratar o bicho por pessoa também acho que é um exagero. Portanto, eu acho que esse é um tema. Depois, há também um pouco aquilo que eu não queria deixar de dizer isto, não vá ninguém perguntar, não é? Nós temos um problema, que é o presidente da Renault, do grupo Renault, há cerca de 15 dias, escreveu uma carta aos acionistas, que era uma carta em que ele desenvolvia a sua teoria sobre a indústria automóvel europeia, os seus aspectos de competitividade. Mas ele disse lá uma coisa pelo meio, que se aplica a tudo, e basicamente o que é que ele diz? Diz, os americanos incentivam, os chineses planeiam, os europeus regulam. Ou seja, quando aparece qualquer coisa, a gente proíbe logo tudo, mexe, que é para ver se não há azar. E isso é um problema. Sim. E, portanto, como dizia uma pessoa outro dia que eu assisti também uma conversa deste tipo, se continuamos assim, a Europa fica um museu muito bonito para os americanos e os chineses visitarem quando quiserem saber como é que isto era no passado. E, sobretudo, quando anunciaram, eu creio que foi a semana passada, os Estados Árabes Unidos, um investimento, eu acho que não estou a dizer uma alarvidade, atenção, mas acho que são 17 trilhões de investimento no Falcon, que é basicamente a ferramenta de AI que eles estão a desenvolver, e que aí essa questão é... Eles estão a preparar o futuro, porque o petróleo... É facilmente ultrapassável. Tiana, alguma última ideia para partilhar agora? Não, se calhar só aqui acrescentar uma ideia que eu acho que é engraçada. Eu sempre gostei muito de distopias, portanto, toda esta parte de criação e destruição interessa-me bastante. E só dizer que nós ainda estamos... há um livro que eu gosto muito há muitos anos, do William Gibson, que é o Neuromancer. E o Neuromancer, na altura que foi escrito, acho que foram os anos 70, 80, mas acho que são 70, postulava uma coisa muito diferente, que é, nós ainda falamos no AI numa lógica do human-centric, portanto, ainda de nós para eles, não é? E o William Gibson, no Neuromancer, subverteu completamente isso e gera o AI, no olhar do AI sobre os humanos. E, portanto, eu acho que quando chegarmos aí, espero que ainda tenhamos uma sala para poder estar a falar sobre isso. Espero mesmo que sim, mas eu vou continuar a agradecer e a pedir. Todas as tecnologias têm o seu lado negativo. Mas eu acho que é super interessante e acho que isso nunca nos deve impedir, ou seja, o medo do desconhecido nunca nos deve impedir do que quer que seja. Se temos medo, vai com medo mesmo, não é? Eu gosto muito dessa frase. Muito obrigado. Aqui uma nota importante, há pouco não me lembrei, mas para dizer que neste painel também estava prevista a participação da Luísa Lopes, mas um evento de última hora impediu que ela estivesse connosco. Ainda assim fica o nosso agradecimento. Vamos fazer agora uma curtíssima pausa. Regressamos às 7h30 para um novo painel, e esse painel também muito interessante, logo na minha área, como é que a inteligência artificial vai transformar o setor dos média. Vamos contar com a ajuda da Isabel Rodrigues e da Joana Cabral, mas para já peço-vos o vosso aplauso para a Diana e para o Rogério. Obrigada. Em forma de agradecimento. Muito obrigado. Obrigada. Fazemos então agora uma curtíssima pausa, todos convidados para um coffee break, para networking, para conversarmos um bocadinho, e daqui a pouco então, por volta das 7h30, estamos de volta para continuarmos este nosso pré-evento. Muito obrigado e até já. Obrigado.